Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Orengo volta ao tema da proposta de fim de reeleição. Tá andando, né? A coisa tá caminhando no Senado e o presidente se pronunciou a respeito do assunto, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Sim, viu, Megali? E se pronunciou a parlamentares, foi naquele coquetel, aquele happy hour, né? Que, aliás, agora virou até uma maneira de se relacionar com líderes partidários. Primeiro foi com a Câmara, agora com líderes do Senado. Estava lá o presidente do Congresso Nacional, do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes de diferentes partidos. E o presidente comentou com esses líderes que acha 5 anos para o mandato presidencial ou mandato majoritário muito pouco para executar. Falou inclusive com os senadores ali que se fosse realmente para reduzir ou para impedir a reeleição, o ideal seriam 6 anos, que aí sim seria um tempo mais significativo, justamente aí para execução de projetos, de metas, né? Agora, Megali, claro que a opinião do presidente conta e conta muito, né? Principalmente como influência ali na base aliada. Só que esse é um tema que ele ganhou prioridade, e é uma prioridade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lá no início do ano legislativo, ele listou o que ele queria fazer nesse ano, e esse era um dos pontos mais importantes, né? Então, mesmo com a resistência do presidente Lula, essa é uma proposta de fim da reeleição que já tem um caminho estabelecido aqui no Senado. Então, neste mês, já deveremos ter audiências públicas para discutir esse assunto, são aquelas sessões para ouvir especialistas, parlamentares, e tem uma ideia, inclusive, de avançar com esse tema na Comissão de Constituição e Justiça ainda neste mês, né? E depois deixar lá para uma tramitação e até para o plenário do Senado Federal, né? É claro que esse é um assunto que ele é complexo, isso já se discute há muito tempo aqui no Senado Federal, aliás, desde o advento lá da reeleição, naquela polêmica PEC do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Ele mesmo, o ex-presidente, já veio a público, né, para considerar, depois de análises, depois de tempo, que foi um erro, mas mudar isso é muito difícil, porque você atinge em cheio a classe política. Hoje há uma crítica de que o executivo, ou quem foi eleito lá para o mandato majoritário, ao sentar na cadeira, já está pensando na reeleição. Isso traz prejuízos, isso realmente é algo que deve ser debatido, né? Então, chegou o momento de avaliar esse tema. A proposta de emenda à Constituição, de mudança constitucional, estabelece o seguinte: olha, fim da reeleição só valeria a partir de 2030. Então, o presidente Lula, governadores, né, poderiam se reeleger lá em 2030. Aí sim teríamos o fim da reeleição com mandato estendido de 5 anos. Essa seria a contrapartida, né? Tem outras ideias nessa proposta, inclusive prazo lá de inelegibilidade, né? Até a possibilidade de unificação dos processos eleitorais. A gente vai ouvir muito falar ainda sobre esse assunto, mas o presidente Lula já coloca resistências, a gente já ouve ecos no Partido dos Trabalhadores. A ideia é avançar com esse tema ainda neste mês no Senado Federal. Muito bem. Sinceramente, é uma pena que a gente esteja discutindo isso, porque o conceito de reeleição por si só não é ruim. Ele funciona faz 200 anos nos Estados Unidos, países reelegem os seus governantes, mas no Brasil isso tornou-se um vício, né, Orengo? O governante basicamente governa por um ano, de maneira mais ou menos livre, porque no segundo ano já vai ter eleição municipal. O terceiro ano já é um ano pré-eleitoral, e o quarto nem pensar. Aí o cara tá de olho só na reeleição. É uma pena, né, que a política brasileira tem esses vícios. Diga lá, Orengo. E outro ponto que é citado aqui é o seguinte: essa contaminação, por exemplo, da pauta legislativa, né? De 2 anos a gente tem eleição, então agora vai ser municipal, depois é presidencial para governador, enfim. Isso acaba travando ali até o Congresso Nacional, até votações, né? Porque contamina ali o ambiente, né? Sempre em ano eleitoral é mais difícil de avançar com matérias Congresso Nacional, por isso que tem essa ideia de unificação das datas eleitorais. Mas a gente já ouve muitos parlamentares dizendo o seguinte: olha, a democracia precisa ser exercitada, né? Se tiver democracia ou votação só de 5 em 5 anos, enfim, as pessoas podem, de alguma forma, eles dizem assim, desaprender, né? Ou parar de exercitar a questão democrática, né? O voto, né? O exercício da democracia, né? Então tem esse ponto também, né? A gente vai ouvir muito essa discussão ainda nesse mês aqui no Senado. Orengo, até amanhã. Até amanhã, um abraço.